Hello, hello again. Vamos ver se agora vai, hein, galera. Vamos lá, vou esperar a Cris entrar pra ver se vai dar certo. Aí, a Cris tá aí. Vamos lá. Cris, acho que agora foi. Aí. Aê, funcionou. Foi, sua voz tá ok, Mari. Tá ok, Cris? Me ouvindo? Deu uma falhadinha agora. Vamos Tenta falar de lá. Aê, agora funcionou, eu acho, certo? si. Agora sim. Beleza! Bem-vinda, Cris, à nossa semana, que legal! Nem fale. Nós juntas, nós juntas aí depois de alguns anos, né? Sim, pra você ver como os nossos caminhos se cruzam aí direto. Se cruzam, o pessoal que vai assistir aí, eu e a Cris estudamos juntas, vamos contar isso. E aí eu tô num curso, um dia procurando se tinha alguém conhecido na comunidade do Facebook, eu vejo, mandei mensagem e falei, uai, você também fez o curso? O que tá acontecendo? E aí se reencontramos por aí, né, Cris? Que Exato. Não, legal! até na graduação, né, Mari? A gente foi escolhendo coisas diferentes, depois juntas de novo. Juntas de novo. É verdade, acho que a gente tem alguma coisa em comum, hein? Cris, vamos lá, se apresenta para o meu pessoal aí, eu me apresento para o seu também. Perfeito. Bom, eu sou a Cristina Diniz, eu sou psicóloga também de formação e eu sou mentora de carreira e professora universitária. Eu trabalho literalmente com carreira, com profissões, mercado de trabalho. Então, eu ajudo pessoas nesse autoconhecimento para saberem para onde elas vão, mas também o que que elas querem e também reconhecer isso na gente, os nossos potenciais, nossas qualidades, para justamente fazer essas escolhas mais assertivas. E também planejar, colocar algumas metas, alguns objetivos que também são essenciais para o processo. E você, um Legal. pouquinho de você. Bom, eu sou a Mariana, eu também sou psicóloga de formação, me formei em psicologia com a Cris no comecinho de 2016 e vou falar uma coisa aqui que eu não tinha falado até então, mas eu achei que eu nunca tinha trabalhado com a psicologia. Até esses dias eu percebi que o trabalho que eu faço tem muito a ver com a psicologia. Então, assim, eu sou psicóloga de formação. Há 4 anos eu comecei a dar aula de inglês, né? Por quase que um acaso aí do destino, resolvi dar aula de inglês. E hoje eu tenho uma escola de inglês online. Tenho. A gente está acredito que em 10 professores trabalhando, já somos aí mais de quase 110 alunos. Então, estamos aí. Hoje eu já não sou teacher em período integral, igual eu era antes. Hoje eu faço muito mais a parte administrativa. E agora eu percebi que também a psicológica, faço bastante também isso. Quando a gente lida com pessoa, não tem acho que Não, não outra coisa, né? É muito importante, a psicologia entra muito, né, Cris? entra. Aí a gente só vai, eu acho que moldando o caminho e a forma como a gente aplica, o que faz sentido, porque É, muito do que a gente vê na teoria, a gente tem que experimentar, colocar em prática, ver se a gente gosta, se a gente como profissional também gosta ou não, né, de aplicar. E também a é. forma, né? Para aquele público, são públicos diferentes, então tudo isso é levado em consideração, né? Sim. A psicologia é um curso que a gente vai. A gente aprendeu isso na faculdade, mas a gente teve um curso de graduação bem voltado para uma área específica, né? Sempre foi muito área clínica. Mas a gente sabia e a gente escutava muito que a psicologia está em vários lugares. Então, Uhum. assim, a gente está em todo lugar mesmo, né? E nós duas acabamos aí em duas áreas que não são tão comuns, né? Isso. A É, gente está fazendo umas coisas diferentes aí. exato. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Na verdade, vou entender um pouquinho mais da sua história, né, Mari? Vai ser quase eu te entrevistando também, porque Estou pronta. acho que nós duas fizemos praticamente uma transição de carreira de formas diferentes. Então, eu também.
fiz a formação, não fui para a área clínica, fui para a área organizacional, que daí você é por exemplo, um analista de RH, você não é um psicólogo organizacional necessariamente, mas você atua Uhum. como? Porque você precisa aplicar os conceitos, né? Sim, E depois, sim. agora, e aí eu fui migrando para esse caminho da carreira. E você que migrou mais ainda, você fez a transição completa praticamente. Migrei. Na verdade, quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer um intercâmbio. Eu queria, assim, era meu sonho acabar, ir para os Estados Unidos, tudo. E aí acabei tendo a oportunidade de ir, fui. E foi muito legal. Só que quando eu voltei, eu tinha duas coisas. A primeira é que eu falava assim, eu não quero perder o contato que eu tive com tudo isso, né? Eu tive muito contato com o idioma, com a cultura, e o que que eu faço para não perder isso? E aí por isso foi surgindo a aula de inglês. Mas tinha, já que você está falando sobre transição de carreira, e eu acho que é muito legal para, né, o seu pessoal aí, eu senti uma pressão muito grande de caramba, eu me formei em psicologia, eu preciso ser psicóloga, eu preciso trabalhar como psicóloga, não tem jeito. E aí eu me mudei de cidade, onde eu queria fazer uma pós-graduação. Inclusive, eu comecei uma pós em psicanálise e fiz uma pós, completei em transtornos alimentares. Eram assuntos que eu gostava e que eu falava, eu tenho que estudar, continuar na psicologia, né? Comecei a atender um pouco na clínica, aluguei uma salinha lá por horário. Eu tinha realmente uns pacientes, mas assim, eu acho que a gente sente muito, né? Quando é aquele trabalho que você pode ficar lá o tempo inteiro, que você tá. Fala, eu gosto de fazer isso. Ou quando era alguma coisa que me causava também um pouco de incômodo. Uhum. Falava, não era isso. E aí, fazendo as duas coisas paralelamente, o inglês foi se sobressaindo muito mais e foi dando muito mais certo, porque eu acho que eu gostava muito mais, né? E aí foi isso a transição. Um dia eu decidi que eu não sou muito sutil, sabe? Eu sou assim a pessoa que a hora que fala assim, não é isso mais, joga tudo pro alto e sai correndo, né? Então um dia eu joguei e falei, não quero fazer isso, parei curso, parei tudo e fui dar aula de inglês. Então, Deu uma pequena travadinha. travou? Aí eu falei que eu não sou uma pessoa que eu sou tão sutil nas coisas, então quando eu quero jogar tudo, né, falando, não é isso mais que eu quero, ou eu gosto muito disso, eu simplesmente falei um dia, não quero, não é na área da psicologia, e fui pro inglês e fiquei, tava dando muito mais certo. Uhum. Você já estava, então, com algumas pessoas, com alguns clientes no inglês, fazendo algumas atividades antes e atendendo em paralelo. Tava, eu. É aquele negócio, né? Eu acho que a gente divide muito nossa energia, você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Uhum. Você pode até fazer e fazer bem, mas se você direcionasse tudo para uma coisa só, talvez você estaria fazendo muito melhor, né? E eu acho que eu poderia, mas eu tinha uns pacientes, eu gostava, assim, achava legal aquilo, mas tinha também, eu anunciava os dois paralelamente para públicos diferentes, Uhum. mas eu tinha muito mais alunos já. Eu falo assim que eu junto um combinado de coisas que eu falo para as pessoas que foi isso que fez dar certo o inglês, que foi isso que eu consegui os alunos. Mas eu não sei exatamente qual foi, sabe? Tipo, o que que eu fiz que deu muito certo. Então, hoje, quando eu ensino alguém, eu conto tudo que eu fazia, alguma coisa dava certo, né? Uhum. Porque os alunos chegavam muito mais. Ia chegando aluno e queria saber, e um falava pro outro. É, E aí teve uma hora que eu falei, uai, é isso. acho que você falou pontos importantes, Mari, porque essa questão do sentir, da intuição, de ouvir mais a intuição, que geralmente a gente quer racionalizar tudo e não é bem assim que funciona. É, e você fez a estratégia de usar o plano B, né? O seu plano B era o inglês, falou, eu vou usar, vou aplicar, vou conseguir alguns alunos também, como você disse, são públicos diferentes. Você foi vendo qual que você gostava, porque tem gente, Mari, que realmente pega tudo, larga tudo assim, tá? Ainda que você tinha experimentado, isso é Né? ótimo, porque isso dá mais confiança para a pessoa conseguir seguir por esse processo. Sim, sim, era.
eu ia tentando, assim, eu sou uma pessoa que eu já tentei fazer muita coisa, né, pra ir vendo, pra ir descobrindo o que que você gosta. E Exato. aí chegou, em algum ponto. E tem uma coisa, né, porque tem, é o que você falou, a gente fica muito racionalizando e tem aquilo, né, poxa, mas eu fiz 5 anos de faculdade, não vou trabalhar com isso agora? Você que está trabalhando com isso, você deve escutar isso o tempo inteiro, né? Trabalhei com isso, fiz isso a minha vida inteira. Como que eu vou fazer outra coisa agora? O meu ainda vem muito com a questão do RH. Porque eu saí do RH corporativo para atuar como autônoma, como empreendedora, que nós somos empreendedoras, Mari. Sim, exatamente. Aí ficou aquela coisa assim, nossa, e agora? Como eu me posiciono, tudo mais, mas isso a gente vai tirando, a gente vai estudando e tirando de letra depois de um tempo. E aí, só que essa transição, para mim, foi difícil. Eu acho que nem foi tanto para os outros. As pessoas também, conforme elas iam, às vezes, principalmente quando eu fiz essa mudança, as pessoas me mandavam vagas ainda de RH. E aí eu fazia entrevista, e sabe quando não tô gostando, que nem você falou, não, parece que não vai mais. Eu sei, porque as pessoas falavam assim, ah, tá atendendo, tem um paciente, não sei quem tá precisando. Aí você fala, poxa, será? Né? Ô, Cris, mas eu também quis dizer isso no sentido das pessoas que você faz o trabalho, dentro do seu trabalho, porque como você trabalha com transição de carreira, eu imagino que as pessoas devem racionalizar isso muito, né? Muito, muito. E por isso que tem bastante autoconhecimento no processo. Porque senão você não percebe isso, você fica querendo racionalizar sempre. Eu já tive clientes, por exemplo, que são multipotenciais, então eles chegam cheios de projetos. Aí eu falo assim, mas onde você quer chegar? Qual que é o seu propósito, né? Qual que é o seu objetivo com isso? Você se sente bem fazendo? Qual que você gosta mais? Qual que você, quando você coloca a mão na massa, você curte? Aí você já começa a descobrir, porque tem algum sentido envolvido por trás. Exatamente, tem um sentimento, né? Tem o que você. É que às vezes você nem sabe o que você se sente bem fazendo, né? Exato. Aí Às tem vezes, que nomear as coisas ainda. às vezes você tá tão preso naquele negócio de ah, trabalhei isso mesmo. É chato, não vejo a hora de chegar sexta-feira. E às vezes a gente se prende muito mesmo nisso, né? Já é assim mesmo. Vai assim. Uhum. E é um negócio, é igual a gente estava conversando um pouquinho na live de ontem, né? E quando você decide jogar um negócio meio que pro alto, fala, não, eu vou empreender, porque ontem a gente estava realmente falando de empreender e tal. E você fala, vou empreender, tem vários medos envolvidos, né? Porque e vai dar certo, e é isso, será que eu gosto? E da onde que vão surgir os primeiros alunos? É. E Tem, acho que um tem. ponto legal também que você disse, Mari, que parecia que era fácil, né, também, quando você começou a dar aula de inglês. Fácil no sentido assim, que você se sentia mais à vontade. E também eu percebo muito que quando a gente começa a assumir aquilo pra gente e a gente começa a transmitir isso para as pessoas vêm. Então, quando você começa a se Vem, posicionar como mentora de carreira, como professora de inglês, as pessoas vêm, porque elas vão lembrar de você. E isso é muito legal, porque quando a gente é, está no CLT, muitas vezes a gente não se posiciona com o que a gente faz, a gente se posiciona com o nosso cargo. Então, eu sou analista de RH. Então, você não pensa, por exemplo, nessa pessoa para quando você precisa, eu preciso de alguém para fazer processo seletivo. Você não pensa, exatamente. direta. Você vai fazer, por exemplo, com um profissional que se vende com a parte do processo seletivo, né? Eu faço processo seletivo, porque é o que ela faz, e não o cargo. Não é para você, exatamente. Né? Legal. E é verdade isso, as pessoas percebem mesmo, e quando eu falo, inclusive, deve ter terminado há uns 15 dias atrás aí, eu fiz um desafio de 14 dias para os teachers conseguirem mais alunos. E uma das coisas que eu falava em um dos dias era de mostre sentimento. Eu vim aqui, né, e falar para você, eu gosto de dar aula de inglês, né? Legal, legal. Mas às vezes eu tô falando e é engraçado, porque as pessoas me mandam mensagem e falam assim, nossa, mas você tá com cara de que tá feliz? Você fala, porque eu tô feliz mesmo, né? Que bom que tá passando, que você tá vendo. E hoje, inclusive, eu vi um vídeo seu. Ai, meu Deus. O que era falando? Eu já esqueci qual que era o conteúdo, mas
você tava super dançando e fazendo lá as dancinhas, né? Aí eu falei, gente, que massa, né? Olha a Cris dançando, tipo, tá super à vontade fazendo aquilo. Ah, foi, acho que Não sei se foi, você tava. acho que foi hoje. Foi hoje. Foi do Eu falei, tá super à vontade. É, do LinkedIn, isso mesmo. É, porque os clientes têm muita resistência no geral com o LinkedIn, sabe? E o LinkedIn ele é tão estratégico, por quê? Porque o LinkedIn ele é posicionamento, como a gente estava falando. A gente tem que se posicionar, mostrar o que a gente faz. E isso é essencial para o processo de transição, para qualquer, para as pessoas te identificarem, né? Então, por exemplo, quando eu pensar em inglês, eu vou pensar na Mari, porque a Mari se posiciona dessa forma. Sim. E essas Legal. ações que você falou também, elas são um reflexo, né? Quando a gente assume aquilo pra gente, parece que o negócio começa a fluir, porque senão não flui. Exatamente. E, por exemplo, agora eu fui te falar, fugiu qual que era o assunto, mas eu sei absolutamente que é você que faz aquilo, entendeu? Uhum. Que você tá trabalhando com transição de carreira e tal. Então, assim, por mais que eu tenha esquecido o assunto pontual, você marca aquilo, né? Sim, Você tem sempre que estar lá e mostrando, e falando. Eu acho que isso a gente está aprendendo muito também no curso que a gente está fazendo, né, Cris? também. Tá muito legal, muito bom. E, Pode falar. não, eu ia falar assim, a gente fugiu um pouquinho do nosso roteiro, mas a gente foi conversando, porque eu vou dar uma olhadinha aqui também, você também, né? Pra gente conseguir passar certinho para todo mundo que a gente. Ah, Sim, mas a gente pode ir falando, pode ir perguntando aí que a gente vai fugindo um pouco, mas não, vamos lá. dentro do assunto, que era isso mesmo que a gente ia fazer também. Exatamente, pode falar. A gente tinha mapeado aqui também, né, Mari? Porque essa transição, ela é um processo, mas ela geralmente vem de algo que te chama atenção. Então, por exemplo, você comentou que você já queria fazer um intercâmbio, ter uma experiência lá fora. E o que que te deu esse estalo assim de, não, eu vou ser, eu quero ensinar as pessoas, serei professora de inglês. Também, assim, eu sabia que eu não queria perder o contato com aquilo que eu tinha conhecido, que eu tinha vivido, com o tanto que eu tinha aprendido mais do idioma, mesmo que eu tivesse terminado meu curso aqui no Brasil, eu tinha aprendido muito mais. Só que para mim, o me manter em contato, a única opção que eu tinha era voltar para lá. Então eu fui muito cabeça dura e eu fiquei muito nisso. Quero voltar para lá, eu quero voltar para lá. E aí, não foi uma ideia minha. Um dia eu tava com um grupo de amigas que a gente fazia esporte junto. E uma falou assim pra mim: Ah, agora que você voltou de lá, você não quer dar aula de inglês pra gente? Eu falei, uai, não sei. Não sei, nunca pensei nisso. E aí, sabe quando você vai embora pra casa? Eu fui com aquilo remoendo e falei, gente. Eu lembro que eu ainda cheguei em casa, eu tinha voltado, tava na casa dos meus pais. Eu lembro muito bem de ter olhado pra minha mãe e falado assim: acredita que me pediram pra dar aula de inglês? Eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu consigo. E aí foi um negócio que desde o começo foi fluindo tão legal, que eu falei assim, eu vou montar um material. E do começo eu fui montando material, porque elas eram bem iniciantes mesmo, mas eu fui montando o material e aí só rolou. Então, assim, eu fui um pouquinho cabeça dura porque eu tava achando que a minha forma de me manter em contato era voltar. Uhum. E aí precisou de um empurrãozinho de uma pessoa. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer pra me manter em contato. Ai, que legal. Foi assim. Busca, né, de contato com a língua. De contato com a língua, contato com o idioma, porque eu tinha terminado um curso de inglês recentemente, assim, cheguei no último livrinho lá do curso. Uhum. Só que eu aprendi muita coisa. Eu sempre falo, já falei em todas as lives que eu tô longe de ser estudante exemplar, tô bem longe. E, e eu não era aquela pessoa que eu não estudava, quando aquele aluno conta, eu traduzo música desde sempre, eu tinha 8 anos, eu já cantava, eu não era nada disso, né? Então, quando eu fui pra lá, eu tive um contato muito diferente com a língua. E aí eu pensava, eu preciso que as pessoas saibam que não é aquilo que eu estudei, né? Não é exatamente daquele jeito, tem muita coisa.
eu quero contar da cultura para as pessoas. Então, era o idioma e a cultura, um jeito de se viver que era diferente do que a gente tinha aqui, né? Ah, que legal. Eu acho que foi nesse sentido. A vontade de mostrar, olha, existem outras possibilidades. Assim como você teve essa trava, talvez outras pessoas também tenham, e talvez é isso que faça sentido também para você, né? Não, E- e mostrar que tem outras possibilidades, né? exatamente. E assim, né? Eu já vou até contar aí um pouco, adiantar, da história da mentoria que eu vou abrir segunda-feira. Estou oferecendo uma mentoria para quem hoje é teacher e está aí meio travado, ou para quem quer começar. E assim, eu acho que eu já vou cortar nosso assunto, né? Já vou puxar a parte aí que de lá de frente, da frente. Mas tem muita gente que já chegou para mim e falou assim: eu tenho vontade de ser teacher. O que tu precisa? Essa semana mesmo chegou um, ex-aluno, recentemente ex-aluno da escola, né? Que ele estava fazendo aula para prestar um teste de proficiência. Ele falou: Mari, o que que precisa, né, para ser teacher? Porque eu queria muito ser, só que eu tenho outra profissão. Falei: olha, formalmente, dentro do Brasil, não se pede nada, não se pede um curso de letras, não se pede exatamente uma prova de proficiência ou formação em pedagogia. Não, você não precisa para dar aula, né? Só que tá bem longe de só chegar e dar aula. Tem muita coisa envolvida por aí. E foram uns 4, eu já tô aí há uns 4 anos e meio, uns 4 anos e meio mesmo com alguns perrengues assim que iam acontecendo, eu falava, poxa, eu não tenho a menor ideia, né, como que faz isso, tudo. E eu descobri que não é só chegar e falar, quero fazer isso, né? Foi aprendendo muita coisa junto. Foi bastante estudo junto com esse ser teacher. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tem vontade de dar aula de inglês, e eu acho super legal isso. Uhum. Ah, eu trabalho com outra coisa durante o dia, eu queria dar aula à noite, que eu tenho um período livre. Faz, porque é legal. É, até outro dia, conversando na live com a outra menina, ela falou assim: quando eu comecei a dar aula, eu dava aula de graça, porque eu falava para as pessoas: eu não sei fazer isso, eu estou aprendendo, mas eu quero ensinar para continuar, né, tendo esse contato, tudo. Então, você pode começar. Você vai aprender muito, você vai aprender coisa que você nem tinha noção que você precisaria aprender. Então, às vezes a pessoa tem realmente esse desejo e não sabe por onde que começa, né? Nossa, com certeza. Sem contar que aulas têm toda uma estruturação, a metodologia, depois a prática. As pessoas não têm muita ideia do que tem por trás de uma aula, mas tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa, né? Tem material didático, você precisa estudar material didático. Aí você acha que você vai se resolver com material didático, aí chega um aluno que é outro negócio. Aí você fala, tem que ir atrás de outro material, tem que estudar como que aquele material é, para que ele é feito. Então, assim, tem muita coisa. E ainda mais, né, Cris, para quem quer ser professor particular, sozinho, eu não vou trabalhar para ninguém. Como que eu faço cobrança? Porque no começo, misericórdia, eu não sei como que você faz aí. Mas era aquela história ainda de, deposita na minha conta. Deposita nunca. A pessoa nunca deposita na sua conta. E aí você tinha que ficar correndo atrás. Eu não tinha um contrato bem definido, já falamos sobre isso aqui na terça-feira, eu não tinha um contrato bem definido. E aí dava uns enroscos, sabe? Aí tem isso, material. Você captar alunos é relativamente fácil, mas como que você mantém esses alunos é mais difícil do que captar eles. Uhum. Eu acho que tem muita coisa aí envolvida. Nossa, Mas é muito legal. É muito legal, vale muito a pena. Eu sou apaixonada. e Mari, puxando esse gancho, como que você conseguiu seu primeiro cliente? Foram as amigas que você falou. Sim, foram as amigas, ó a Tati falando aí. Inclusive, só vou fazer um PS aí da Tati. Ensinar é um ato de compartilhar conhecimento. A Tati é nossa aluna da Pink Flamingo. E ela trabalha, Tati, me corrija se eu estiver errada, mas ela trabalha com RH também. Legal. E
E ela é da área, e ela entende também um pouco. E a Su também tá falando. Como que eu consegui os primeiros alunos? Eu só tenho história meio atrapalhada, assim. Quem tá esperando uma pessoa séria e, e muito madura, né? Não sou eu, mas os primeiros alunos foram relativamente assim, ok, porque eu estava morando aqui em Taquaritinga, né? Agora eu voltei para Taquaritinga e ainda me perco um pouco onde eu tô. Então eram pessoas que eu conhecia. Eu tô dando aula de inglês, nossa, que legal, quero fazer inglês. Quanto que é? E aí eu tava cobrando um valor bem assim, só pra. Realmente foi quase tipo, vou experimentar como que é fazer isso, né? Então os primeiros alunos, Cris, apareceram desse jeito. Aqui em Taquaritinga, porque eu conhecia as pessoas, conhecia bastante gente. Aí, como eu não gosto muito assim, o negócio, deu certo aqui, então tá, vamos acabar com tudo e vamos fazer de novo de outro jeito. Aí eu decidi que eu queria vir para Ribeirão, ir para Ribeirão. Falei, quero ir para Ribeirão, que eu ia começar o curso de psicanálise presencial. Lá, tudo, vou para Ribeirão. E eu não conhecia ninguém em Ribeirão. Eu não tinha ninguém para me indicar. Tipo, ela dá aula, é bom. Nada. Os meus alunos chegaram de duas formas. A primeira aluna foi uma indicação de uma moça que eu ia fazer, conheci através de uma amiga lá, uma moça que fazia limpeza de pele. A cunhada dela queria fazer aula de inglês. Eu falei assim, tem uma cliente minha que dá aula. E fui. Agora, os outros alunos, é que até contei isso no desafio, falei assim, gente, cuidado com isso. É que agora que a gente está online, tá melhor, né? Mas eu postava naqueles grupos, tipo Feira do Rolo, Ribeirão Preto, sabe? Que tem um povo, assim, um povo mais louco que o outro. E eu era muito doida mesmo, porque o aluno falava assim, nossa, que valor legal de aula. Como que é? Eu falava, eu moro em tal, venho fazer uma experimental. E aí as pessoas começaram a chegar. Eu tive muita sorte, eu acho que eu sou muito alinhada, assim, porque nunca aconteceu nada de encontrar uma pessoa que não fosse legal, nem nada. Eu sempre dava preferência também por ser mulher, né? Porque eu chamava as pessoas para irem lá em casa, tudo. Mas de vez em quando apareciam uns doidos, assim, era muito engraçado. E aí, as pessoas foram aparecendo desse jeito. Eu acho que é muito doido, porque hoje eu tenho total consciência que você tem que pensar que público que você quer atingir e aonde que esse público tá. Então, a gente tem que ter consciência que se eu tenho a intenção de atingir tal público, público X, eu tenho que pensar, tá, onde que ele tá? Ele tá na Feira do Rolo, Ribeirão Preto? Não tá. Ou tá lá, então eu posto. Então, assim, acho que no começo eu fui trazendo um pessoal, tipo, de cada lugar. E aí eu postava muito em grupo de Facebook. Muito mesmo. E aí os primeiros alunos foram vindo disso. E eu acho que... Eu não sei por que também, mas as pessoas foram muito tipo, que legal, é assim que você dá aula? Vamos marcar uma experimental. E a galera foi chegando desse jeito. Muito louco. Legal. Não, tá vendo? Não tem uma história, tipo, eu fiz um planejamento, foi uma coisa muito séria, não. Mas muitas pessoas começam assim, Mari, é assim mesmo. Não tem. O meu, por exemplo, eu fiz o curso de coaching vocacional, tinha acabado de terminar, queria aplicar as ferramentas, aí estava fazendo inglês, tinha uma garota do meu lado que já tinha começado 3 faculdades e tinha parado todas. Eu olhei para ela e falei assim: você não quer fazer uma sessão comigo? Eu aplico algumas ferramentas em você, a gente combina, eu vou na tua casa também, fiz a mesma coisa. Vou na tua casa, a gente faz no seu quarto mesmo. É assim que começa, às vezes. Exatamente. Tipo, R$10 lá, só pra gente testar se eu sei fazer. E lógico que depois você vai deixando o negócio mais sério, que nem a Su tá falando aqui nos comentários, né? Eu já dei aula no shopping em Guatemi, era horrível. Bom, não é, né? Exato. Mas é assim que a gente começa. Eu não sei, eu acho que você também é igual, Cris. Mas eu sou uma pessoa muito jogada, assim, tipo, tem que fazer tal coisa. Não, vamos tentar, vamos fazer. É igual isso, você olhar pra menina e falar assim, você não quer fazer uma sessão comigo? Eu preciso começar. Eu falei assim, olha, eu
te ajudo. Aí, o que você precisar, te explico certinho qual que é o objetivo, como que funciona. Então, assim, depois que eu fui ter uma sala, depois que eu fui. Aí eu comecei a fazer eventos. Eventos também são bons para chamar atenção também. Ah, por exemplo, eu fiz tipo uma palestra falando sobre a mentoria de carreira. Tinha poucas pessoas, mas dessas 5, uma fechou, a outra indicou outra pessoa, a outra não sei o quê. Então, assim, vai acontecendo, né? É. Hoje eu só trabalho no formato online, praticamente, até pelo que a gente tá, mas é o que eu também desejo, pretendo ficar assim, mais alguns treinamentos, que aí já seriam presenciais. Mas é engraçado porque aos pouquinhos que a gente vai delimitando isso também. Então, por exemplo, eu não me sentia tão à vontade tendo uma sala e nem muito menos atendendo em lugares públicos. Já fiz atendimento em padaria, que você mais come do que faz a ferramenta. Exatamente. Eu acho que também no começo eu queria muito mostrar que eu era legal, que eu era simpática. Eu acho que eu devo ser até que boa nisso, assim, porque eu falava para o aluno, vamos lá no Starbucks, tem o cardápio em inglês, eu te ensino inglês lá. E eu fazia tudo isso também. Hoje, com a proporção que tomou, graças a Deus, não daria mais, né? Mas no começo eu acho que a gente precisa se jogar assim muito, né? Falar, eu vou fazer o que precisa ser feito. Precisa. Eu quero que o negócio role, não é? Sim, e mesmo com o planejamento, isso também precisa estar. Você precisa estar ciente, porque eu falo assim, que nenhuma ideia sobrevive ao campo de batalha. Porque na prática é outra coisa. Então você vai ter que se virar. Então, ai, tá lindo, bonitinho e tal. O planejamento vai ser muito bom. Ele vai te dar uma base, uma pré-segurança, digamos assim. Aí, como vai ser na Exatamente. hora, já é um pouquinho diferente. E você tem que estar consciente disso. E não é Mari, Exatamente. que tem essa ciência, porque às vezes a pessoa pode travar, ela pode se desanimar. Então, é isso que a gente tem que ir trabalhando. Ó, o planejamento é uma base. E ao longo da sua vida podem aparecer aí mil coisas. E às vezes a gente já quer começar com tudo bonito, né? É, Com tudo do mais certinho, tudo do melhor, né? E às vezes não vai acontecer no começo. é. Até a... Olha essa história que maravilhosa. Aprendi os verbos no futuro com uma professora que se vestiu de cigana, e além de divertida, eu nunca esqueci. Gente, olha que máximo. Sim. Que sensacional. Tati, vou pedir para Letícia se fantasiar para sua aula. Bem, depois eu conto essa história para ela, falar para superar. E é isso aí. Tipo, ontem eu estava ensinando, acho que eram uns adjetivos para uma aluna. E aí apareceu uma palavra e ela gosta, ela é uma senhora, mas ela gosta de uma coisa errada, sabe? Aí lembrei de um vídeo no YouTube que falava umas besteiras que tinha a ver com o que ela estava aprendendo. Aí eu falei, ó, você nunca mais vai esquecer isso. Ela, ai, que maravilhoso, não vou mesmo. Então é isso aí. Ixi, eu já pintei meu rosto durante a aula. Você faz algumas coisas para chamar atenção, para justamente fixar, né? Eu passo. Meu Deus, o que você fez? Conta aí pra gente a história. Não, eu tava dando aula de empreendedorismo, né? Aí eu pintei o rosto aqui, fiz a manchinha de guerra. Sim, você vai pra guerra quando você vai empreender. Não é uma coisa simples, não. Tipo, para justamente, acho que quando a gente consegue levar uma coisa diferente, né? Já chama uma atenção e vai ficar marcado, porque você vai lembrar, naquela aula a Cris falou sobre tal coisa. E então, isso, Exatamente. os vídeos, tudo isso é um processo, né, que ajuda bastante. Com certeza. E, Que legal, né? falando de tudo isso, assim, quantos clientes ou qual que é a maior parte da demanda quando as pessoas buscam por você? Assim, tem demandas relacionadas a trabalho? Então, eu quero um inglês para que eu consiga uma vaga melhor numa empresa, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Hoje a gente já tem um pouco mais, né, documentado isso certinho. De vez em quando eu jogo lá uma pesquisa para os alunos responderem para a gente saber justamente isso.
Primeiro, hoje, Cris, o nosso público, ele é voltado assim, ó, ele é muito de adultos, grande parte mulheres, mas a gente tem bastante homem também, mas são adultos que já tentaram inglês algumas vezes na vida. Sabe quando você fala assim, já tentei várias vezes e agora a água bateu na bunda e não tem mais o que fazer? E eu preciso aprender. Então a gente tem uma proposta de fazer um inglês que seja bem voltado para o aluno. Tanto que a gente faz aula individual. Se, por exemplo, chegar você e você falar assim para mim, tem uma amiga que quer fazer comigo. Aí a gente faz dupla ou trio, máximo. A gente não faz turma porque a intenção da Pink Flamingo é que as pessoas façam o que elas precisam no inglês, não fica lá naquela enrolação, né? De, eu já sei isso, já vi, mas tem que esperar meu coleguinha, porque ele não sabe ainda. E as pessoas falam muito, acho que uma grande porcentagem, eu tenho isso em porcentagem, agora eu acabei não pegando, mas uma porcentagem muito grande procura porque acredita que estaria numa posição melhor no trabalho. Uhum. A gente não sabe, chegamos até a conversar isso na nossa reunião dos teachers hoje, que a gente não sabe o quanto que isso é real, né? Às vezes ela estaria ou não numa posição melhor, mas ela se sentiria mais capacitada e ela se sentiria que ela estaria fazendo um trabalho melhor. Então tem muita gente que procura para trabalho, para mestrado, né? Tem que ler muito texto de mestrado. Então é muito nesse sentido. Não, perfeito. E isso é real. Até eu trouxe alguns dados aqui, eu vou ler eles também para passar para o pessoal. Justamente porque falam que, né, dos dados que a gente tem, que o inglês, que 60% das vagas já pedem inglês, pelo menos o básico. E tem uma pesquisa da Cato que fala que se você tem inglês fluente, aumenta a sua empregabilidade, então a possibilidade de você se recolocar no mercado como um todo em 52% e ganham até 70% a mais. E um caso que é legal comentar é da Mônica, que é minha sócia, eu não fui contratado. A Mônica é formada com pós-graduação em comércio exterior e foi se especializando no inglês também. E depois surgiram oportunidades dentro de RH e chamaram ela justamente pelo inglês. E todas as oportunidades que ela teve, o inglês foi um diferencial. O caminho que ela trilhou foi praticamente com base no inglês. Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, ela trabalhou mais em multinacionais, que é onde é mais exigido a questão da segunda língua, da terceira, enfim. Exatamente. Eu tenho até duas coisas aqui que eu tô pensando, né? Mas só a Tati comentou, ela falou que eu sou um exemplo, estou aprimorando meu conhecimento em inglês para melhorar minha performance. E eu sei que a Tati já tem um inglês bem fluente. Então, olha que legal, ela tá procurando aí se aprimorar ainda mais e acreditando que aquilo vai realmente trazer. Tem uma... Aconteceu comigo aqui ontem, né? Eu trabalho aqui, né, no escritório e o Rafa, meu noivo, ele trabalha na cadeirinha aqui na minha frente. Em uma determinada hora, ele me chamou que ele foi colocado para fazer um determinado serviço que não era dele antes e ele ia começar a ajudar naquela parte. Ele falou assim para mim, olha os slides. Ele falou, tá todo em inglês. E ninguém perguntou, tipo, todo mundo aqui fala inglês. Os termos são todos em inglês. E ele falou assim, é importante mesmo, né? Porque eles estavam lá, tendo uma conversa, falando em português, mas usando todos os termos no inglês. Todos, todos. Então, é importante. E só outra coisa, você trouxe alguns dados, e isso eu procurei hoje. Eu fui procurar porque em outra live eu fui falar e eu não sabia a porcentagem correta. Estima-se que no Brasil 95% das pessoas não falam inglês. Então, eu acredito, a gente acha, fala assim, mas inglês todo mundo já sabe, agora precisa de uma terceira língua. Eu acho que pode ser dentro do nosso ambiente. A gente pode conviver com pessoas que falem muito inglês, a gente pode conhecer esse tipo de pessoas. Mas tem muita gente ainda que não fala e ainda continua assim, sendo diferencial, né? Com certeza, com certeza.
São poucos os currículos que tem. E também, Mari, tem acho que outro ponto que também leva talvez para esse. Aí são hipóteses. Que, pelo Uhum. se não me engano, 90% das empresas do nosso país são de pequeno porte. Elas não são multinacionais, não são empresas que já têm essa ligação com multiculturalidade, porque nome difícil para falar. Você escreveu, eu achei difícil até para ler. Que palavra é essa? Mas aí você fica pensando, poxa, então, não que uma pequena empresa não precise, porque se a gente está falando TI, marketing, a parte de negócios, turismo, você precisa ter pelo menos o básico do inglês para você poder se comunicar, para você falar com o seu líder que às vezes ele veio de outro país ou ele mora em outro lugar. Para você comprar, por exemplo, um produto, vou comprar a matéria-prima lá da China e trazer para cá. Você precisa ter esse conhecimento, né? E como você disse, às vezes os Sim. materiais eles já vêm em inglês. Até mesmo na minha área, que é a psicologia positiva, eles também, todos os materiais são em inglês. Então, assim, É. se você vai gastar um tempinho mais ali traduzindo, não sei o quê, buscando as palavras, tudo, mas tem algumas fontes, e isso é uma das coisas positivas do inglês, é que ele te ajuda a ter mais conhecimento, mais fontes de conhecimento que aqui no Brasil ainda não chegaram. Perfeito. É isso mesmo. Eu concordo totalmente com isso que você falou. Então, eu acho que o resumo disso é que realmente ainda é um diferencial. Sim, Acho não, que a Tati colocou também tem um... projetos voltados para a diversidade, exato. Porque a diversidade aqui no Brasil praticamente não tem literatura. Tem uma ou outra literatura que agora está surgindo, mas, por exemplo, Aham. os livros, principalmente, eles vêm de fora. Tanto é que se a gente procura livro de diversidade no Brasil, tem um ou outro. Tem poucos ainda. É, exatamente. Legal, Cris. E, Mari, eu trouxe outros pontinhos aqui do porquê investir no inglês, né? A gente já acabou falando alguns, né, dessas possibilidades. Então, ter as informações de outros lugares, de outro acesso a essas informações, conhecer pessoas de outros lugares, conseguir falar com elas, entender essa cultura que é diferente, como você disse, que foi uma coisa que você queria mostrar também para as pessoas, que existem outras formas, né? Salário Exatamente. maior, ter um emprego bacana também. E essa possibilidade também até de você trabalhar em outros países, porque você não precisa necessariamente estar no Brasil, você pode ir para fora também, dependendo do programa que a empresa tiver. Exatamente. E também, se você for seu chefe, se você é sua empreendedora, né, Cris? E seu negócio for online, você pode ir também e levar o seu negócio para onde você quiser. Eu acho que eu, eu sou muito fissurada nessa ideia de viajar, de poder ter essa liberdade geográfica. Eu gosto muito disso. Então, assim, tem gente que realmente não se interessa por isso, e legal. Você pode fazer muita coisa aqui dentro com o seu inglês, Hum, mas muita mesmo, né? Lógico que tem outros idiomas também que podem te ajudar muito por aí, né? Mas você pode estar aqui e você pode também levar isso para fora. certeza. É muito legal, assim, quando a gente. Agora já faz um tempinho, tá meio apagadinha essa chama, mas no começo era muito legal. Há um ano atrás, né? Até um ano atrás. Quando às vezes tinha algum aluno que ia viajar, fazia um tempinho lá de inglês, a gente tem um grupo assim de alunos, o nosso público, não é aquele público que vai sentar e estudar 5 anos com a gente, porque ele quer. Às vezes tem, né? Começar inglês do básico, tudo. Mas geralmente é aquele público assim, ó, eu preciso do inglês para isso. Às vezes ele aprendeu aquele inglês dele e tá legal. Então vinha muita gente. Tá meio travada aí, Cris. Será que é o meu? Voltou. Cris? Tá me Para mim, travou um ouvindo? pouco o teu. Agora sim. Tá. Beleza. Então, era muito legal, porque tinha aquele público que vinha e falava, eu vou viajar daqui tanto tempo, eu queria fazer um inglês para isso. Legal. E aí a pessoa ia e voltava e falava assim, eu consegui, eu pedi tal coisa, eu fiz tal coisa.
Então, assim, é uma sensação muito legal. Tá um pouquinho apagada agora porque a galera tá um pouco desesperançosa com isso. Mas eu falo um negócio também, tá? Para quem tá aqui, não acha que vai abrir as fronteiras amanhã e que vocês vão viajar amanhã. Então, se você não tem inglês e você quer viajar, tipo, no ano que vem, você tem que começar a fazer inglês agora, não é? Com certeza. Não é em um mês que você vai resolver sua vida. Então, se você quer, comece a se preparar. Comece a viver seu sonho agora, de falar inglês para poder ir viajar. É isso aí. Porque às vezes a galera fica meio desanimada, né? Com a situação, tudo, não sei quando eu vou poder ir. Então, quando você puder ir, que você esteja preparado. Com certeza. Nem fale. É isso mesmo. Legal. Ô, Cris, não sei, tem mais algum tópico aí? Será que nós não E falamos? eu tem mais algum? Eu acho que a gente falou bastante, mas Maria, eu queria saber assim, o que que mais impede o pessoal de voltar a fazer inglês ou começar? É medo, é vergonha? O que que você acha que pega mais? Vergonha. Você fala dos alunos, né? Uhum. Para os alunos. Vergonha. Pessoas falam muito. Hoje eu recebi uma mensagem muito legal de uma aluna falando que ela tinha muita vergonha e que ela se sentia muito mal durante as aulas, em grupo. E que agora ela tá amando porque ela sente muito mais confiança, tudo. E assim, é bastante. Eu acho que é a vergonha. Eu falo assim, é difícil, então eu já não vou nem começar. Uhum. Mas é aquela história, né? De o tempo vai passar mesmo. Daqui a 2 anos você vai falar, poxa, se eu tivesse começado lá. Então precisa de uma motivaçãozinha mesmo. De vez em quando eu dou umas motivadas aí. Já teve um dia que eu postei um negócio muito legal contando de uma outra dificuldade minha que eu tinha, que eu fui, enfrentei morrendo de vergonha, quase queria morrer no meio do caminho. E contei essa história. E Uhum. aí uma menina falou assim pra mim, poxa, se você conseguiu, encarou isso, eu tô tipo há 2 anos vendo você que falar e não faço inglês. Vou começar inglês. Vamos agendar uma experimental. Não, não vamos agendar uma experimental. Eu quero fechar essa aula. E fechou e tá estudando com a gente acho que há uns 4 meses. E, pelo amor de Deus, né? Eu quase morro do coração, fico feliz, choro junto. É, esse processo personalizado, como você disse, de acordo com o que você tem de objetivo e de preferência individual, né, ou em dupla, ou com pessoas que você confia, é muito importante. Porque eu mesmo sempre fiquei com muita vergonha Sim, porque tinha que falar em grupo. sim, sim. Tava. Ô, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, uma pergunta para você e é pensando na história dos teachers, né? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu acho que eu gostaria de dar aulas particulares de inglês, eu tenho um inglês bom, eu gosto de estudar, acho que eu sei ensinar. Uhum. Você poderia ajudar essa pessoa? O seu trabalho faz isso? Sim, Me conta um pouco do que o seu trabalho faz. sim, até para ela entender se é isso mesmo que ela quer, começa por aí. Tá, qual que vai ser o seu diferencial? Porque o nosso diferencial, Mara, é ser quem a gente é. E para isso a gente precisa identificar as nossas qualidades, nossos valores e também as nossas crenças, que é justamente tudo que pode travar, fazer travar o processo, né? E depois fazer o planejamento. Então começar a ver, eu quero oferecer, mas nesse começo eu não quero ter a minha própria empresa. Então tá bom. Então quais são as plataformas, quais são as escolas que você gostaria de dar aula? Então aí eu vi a Pink Flamingo, me identifiquei, por exemplo, com a estrutura, com o modo como vocês trabalham. Essa é uma das escolas que eu quero trabalhar. Quantos alunos você quer ter? Entendi. É bem Vai autoconhecimento voltar. mesmo. É bem autoconhecimento, porque tem a estruturação e a pesquisa também, porque você precisa entender o que os outros estão oferecendo e como você pode se diferenciar. Mas esse entendimento de o que você, quem você é, né? De personalidade, isso influencia em todo o processo, porque senão a pessoa não acredita nela mesma e ela não consegue colocar em ação. E eu acho que esse processo de conhecimento te ajuda muito a você ter certeza, falar, não, é isso mesmo. Ou eu tava pensando em alguma coisa e acabei de ver que não faz o menor sentido. Tô Exato. falando besteira aqui, né? É. Eu sempre pergunto assim, como que seria o seu dia de trabalho ideal?
Porque, por exemplo, eu sempre foquei na área de RH. Lembra, Mari, que eu fazia, a gente fazia a supervisão com o Cláudio e depois eu fazia de RH. E sempre gostei, porque tinha um sentido que já vinha lá de trás, que foi quando eu escolhi a psicologia. E esse sentido foi permeando. E eu só fui mudando a forma como eu vou aplicando as técnicas e as atividades, né? Legal. E aí eu fui percebendo que, tá, como que seria meu dia de trabalho ideal? Hoje eu estou no meu dia de trabalho ideal, que eu tenho flexibilidade. Eu posso ficar até mais à noite, até mais tarde trabalhando, mas eu não me importo com isso porque eu tenho flexibilidade de horário durante o dia. É, E isso, quando a gente exatamente. não está dentro de uma empresa, é algo bacana. E eu comecei a perceber que essa liberdade para criar, para ter flexibilidade, que eram coisas importantes para mim, que já vinham me incomodando de alguma forma. Uhum. E depois eu falei, tá, vou arriscar. E aí foi. E tá dando super certo, aparentemente. Que Sim. legal. Ô, Cris, eu queria só contar um pouquinho então. Eu sei que tem gente aqui que já participou de outras lives e tá me escutando falar isso todas as vezes. Mas eu queria, posso contar só um pouquinho, né, sobre a mentoria que eu vou oferecer? Claro. Já falei bastante, mas assim, também uma mentoria, eu não quero ensinar ninguém a dar aula de inglês. Eu se você já sabe inglês e você já tem aquele, eu gosto de ensinar tudo. Não é isso. É muito mais psicológico mesmo o negócio, é muito mais de relações, é o relacionamento com o aluno, é o relacionamento durante a aula, é como você se posiciona na aula, e tudo que eu falei, né? Vou ajudar na questão de Uhum. contrato, de planilha, vou ajudar com tudo isso, mas é muito mais a relação sua com o aluno. Como que você vai conseguir um aluno? De onde que vai sair? Como que eu começo a me mostrar para esses alunos? Como que eu mostro para eles? Qual que é o meu diferencial? Eu falei sobre isso também no nosso desafio. Qual que é o meu diferencial com esses alunos? Por que que eles me escolheriam e não escolheriam outra pessoa? E depois que o aluno chegou comigo, como que eu mantenho ele? Porque manter o aluno pode fazer um mês de aula e falar assim, não curti, tô indo embora, né? Você tem que manter, tem que conquistar aquele aluno o tempo inteiro. Você tem que ter o relacionamento de. Ó, o Rafa aqui, que live! É, tem que ter esse relacionamento de, por exemplo, como que eu faço uma cobrança? Como que eu deixo o meu papel de teacher aqui, teacher bozinha que dá risada, para poder falar para ele, amado, tá atrasado o boleto, você precisa me pagar. Ou como que eu falo para ele, ó, lembra que estava lá no contrato? Que você só podia faltar uma vez, você já faltou duas, então eu não vou repor. E eu acho que isso é muito importante, né? Isso. Então eu acho não. Eu fui percebendo isso agora e nomeando, depois que eu comecei a falar, né, sobre essa mentoria, mas que é muito mais de relacionamento do que te ensinar da aula. Da aula a gente aprende. Com certeza. E Mari, eu acho que a mentoria é isso. Porque o mentor, ele é o quê? Alguém que te ajuda no caminho das pedras. Vai te orientando, olha, se o cliente falar isso, o que você vai fazer? Pega o contrato, mostra, porque já aconteceu isso comigo. Você gera uma relação de empatia, confiança também com o mentor, né? Então, por exemplo, quando a gente estava falando da minha atuação, essa atuação, por exemplo, vem antes e depois, quando ela começa a aplicar, a Mari, ela vai até você, por exemplo. Que, poxa, a Mari tem uma mentoria específica Exa- para você. Você quer mesmo? Então, ó, a Mari tem uma mentoria para você. Ela consegue te ajudar, Legal. tá? Porque, Mari, a gente não teve isso, né? Eu acho que isso é importante falar. Até pouco Não, tempo atrás não tinha mentor. Agora a gente tem a não. possibilidade de pessoas que oferecem esse serviço para que a gente possa atuar. Mas antes não tinha. Exatamente. E eu acho que é uma super. É lógico, que eu acho que tudo que a gente aprende também dando uma batidinha na cabeça é muito legal, né? Porque você aprende mesmo. Mas seria muito bom realmente ter alguém para falar. Tá aqui. Eu vou te ajudar com tudo realmente que eu sei. A ideia é essa. Porque não Acho é que.
não é fazer pela pessoa, porque quando, que nem a gente estava falando, quando você coloca em prática é outra história, né? Então, o mentor ele É. vem para auxiliar. Sabe aquela pessoa que da empresa, por exemplo, que você tem dúvida e que você vai perguntar para ela, ô cara, como que eu faço essa programação aqui? O mentor é isso, só que é uma profissão, digamos assim, né? É que se profissionalizou para orientar pessoas em uma determinada atividade. Não quer dizer que você não vá ter as dificuldades, mas já auxilia Com certeza. para que Porque sempre aparece um perrengue novo que não estava planejado. com certeza. Mas, com certeza. Mas é uma boa parte do caminho andado, né, Cris? Muito, muito. Isso aí. O Cris, eu acho que talvez a nossa live acabe com 1 hora, que às vezes derruba com 1 hora. Eu não sei as suas aí. Então eu acho que a gente vai ter que começar a se despedir. Adorei conversar com você. Acho que a gente poderia ficar conversando várias. Inclusive, só a última fofoca bem rápida aqui. Você acredita que eu tava fazendo live ontem e o Cláudio entrou? Aí eu falei, ai meu Deus, que querido! E, bom, eu acho que o Cláudio foi uma pessoa que ensinou muita gente, né? Ensinou muita coisa boa. Então, eu acho que é isso. Cris, muito obrigada, adorei nossa conversa. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E eu vou deixar lá a live salva. Depois você comenta lá embaixo para o pessoal, né, que for assistir depois te procurar, achar você aí. Pode deixar. E é isso. Pode deixar. Muito obrigada Certo? também pelo espaço. E aí, qualquer dúvida, a gente vai trocando, a gente vai conversando. Vamos conversando, a gente se encontra por aí com certeza, né, Cris? Pessoal, muito obrigada a todo mundo que assistiu. A Tati participou bastante aí. A Su tá sempre participando. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. E amanhã tem mais. Você também tem mais amanhã, né, Cris? Então, amanhã você ainda tem mais. Você tem mais amanhã, né? Tenho amanhã e sábado. E você? Você também tem amanhã cedo? Amanhã cedo. É isso aí. Sigam a Cris, gente. É muito legal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.